tudo bom? A gente está começando mais um insight. Como eu já tinha prometido na semana passada, eu ia dar continuidade ao tema da psicologia das artes, né? E fechando então essa cadeia com a situação do vandalismo, por quê, como é, vamos lá? O vandalismo é aquilo que a gente vê seguidamente mais ligado, existe em todas as áreas, né? Áreas familiares, áreas particulares, públicas, na esfera pessoal. O que é o vandalismo assim, em si? É a situação de depredação mesmo, de destruição de algum bem público, ou que não lhe pertença, ou que seja da propriedade de outra pessoa, ou até direcionada à própria pessoa mesmo, né? Mas geralmente, hoje eu vou me ater a essa situação mais pública, né? Mas sim, pode ser direcionada à própria pessoa também, né? As próprias raízes dela, a desconstrução de coisas dela. A gente vê seguindo isso nessa situação de vandalismo. Eu, pelo menos na minha área, né, como é a situação de psicologia, eu vejo muito disso às vezes em filhos que não têm, e mais relacionado a partilhas, bens, valores, dinheiro, né? Essa coisa fútil, né, que a gente acaba se vendendo. A gente não digo, mas muita gente se vende. Então, essa questão de dinheiro é o que permeia isso. Eu gosto de falar os bastidores da psicologia, a situação do dinheiro permeia. E por que eu falo isso? Porque nós vemos muito seguido os filhos depredando as coisas dos pais, bens, ou roubando valores, né? Ou destruindo a construção do outro. Vou dar alguns exemplos rápidos, né? Então, assim, ó, na esfera familiar, a gente poderia ter essa questão de destruição dos próprios filhos relacionada aos bens patrimoniais da família, né? Na esfera pessoal, seria uma destruição de, como é que eu posso dizer, uma tentativa de desconstrução do outro. Por exemplo, querer impor ao outro, no meu caso, uma situação de desconstrução seria uma como é que eu posso dizer, uma imposição de alguma doença mental que eu não tenho. Por exemplo, ficar nítido, vamos fazer uma coisa escrachante que todo mundo consegue ver, né? Eu não tenho um retardo. Seria como se eu assumisse um retardo, não é? Quase 30 anos de profissão, assim, não pode. Claro, isso iria para aquele crime de falsidade ideológica, isso fica visível, qualquer leigo vê, né? Mas para mim que é da área, para nós que somos da área, a gente consegue ver isso rapidamente. Então, isso seria depravar a minha identidade, a minha pessoa. Estou dando um exemplo só, né? Uma coisa escrachante, claro que ninguém vai dizer isso, porque é óbvio, né? Eu estou toda hora em televisão, tudo mais, mas a gente acaba se tornando público. Mas sempre à frente, por exemplo, da civil, da polícia civil, né? Fui anos psicóloga da civil, ainda dizem que eu sou, bom, porque eu tinha já parado de trabalhar com eles faz algum tempo, mas eles me retomaram de novo. Mas assim, um consultório, direção de clínicas psiquiátricas, né? Isso resta lógico que seria uma brincadeira de muito mau gosto, mas eu digo assim, ó, claro que a mim não vai afetar, mas eu digo assim, pegar uma outra, até porque quando eu tenho o poder da fala, né? Então quando eu chegar e falar uma frase que sequer um crime desses restaria desfeito. Vamos supor que a pessoa não me conheça, estratosfericamente, sei lá, não me conhece, né? Obviamente que estaria desfeito pela fala. E como eu não pretendo ficar muda, mas assim, então essa seria a situação, por exemplo, pessoal. Uma situação pública, vamos supor uma situação condominial, né? Como houve inclusive aqui no meu prédio, né? Minhas vizinhas de porta, estourando porta, uma brigando com a outra, cachorros, por causa do crime eleitoral, da situação eleitoral. Então, assim, um absurdo, né?
Essa minha vizinha aqui do lado, chegou o meu quadro, chegava a torcer de tanto que bateu na porta. Mas assim, é porta batendo, chutando, isso é um crime, né? Apesar de não estar fazendo danos ao patrimônio, mas assim, ó, faz dano ao pessoal, óbvio, porque nós, teoricamente, nós vivemos, né, em uma situação de, assim, não mais primitiva, então não pode permitir isso. E uma situação de exemplo, bom, eu criei exemplos, né? Ou deixar o seu cachorro, né, destruir um bem que não é seu no prédio, alguma coisa assim. E aí, assim, também, claro, aí nós temos as situações claras de vandalismo, aí sim, onde é o meu ponto onde eu quero chegar, que assim, a depredação ao patrimônio público. Né? Mas vamos saber o que está por trás disso? Vamos lá? Todas essas situações, quando eu falo em uma depredação, eu posso falar de um movimento, geralmente acontece em movimentos com mais pessoas, né? Mas são derivados de personalidades únicas e da individualidade de cada um. Essa situação do vandalismo está, sim, associada a um chamamento de atenção importante. É isso que está por trás do vandalismo. É se mostrar, é dizer, olha, eu estou aqui. Então, se a minha vizinha de porta bate, estoura a porta, ela quer que a gente a ouça. Ela está pedindo de joelhos que a gente a ouça. Né? Se a outra bota o cachorro para latir, é porque ela precisa que a gente dê uma atenção para ela. Em algum nível, a infantilidade se manifestou. Se uma pessoa vai e picha uma coisa, tentando desconstruir o outro, obviamente, não é? Se ela fez isso numa obra pública, seja lá o que for, não é? Seja quadro, pintura, fachada de algum prédio, enfim, alguma coisa arquitetônica ou alguma de arquitetura ou alguma coisa relacionada mesmo a trabalhos, né? Enfim, que a gente vê muito nisso em bustos, né? Foram feitos à mão por artistas. Então, isso está relacionado a chamamento de atenção. É um movimento para chamar a atenção para si, ou seja, um movimento infantil, lá de trás, da situação infantil. Lá eu falo bem nas etapas de desenvolvimento, aí tem que ver em qual etapa está, mas com certeza essa pessoa está inserida em alguma daquelas etapas. Estamos falando de uma pessoa infantilizada. E por que eu levo para lá? Porque daí nós estamos dentro de uma situação antissocial. Um movimento desse, bater uma porta, trazer cachorro, fazer esse tipo de movimento, ou destruição de bustos, estátuas, quadros, estamos sim diante de uma coisa chamada antissocial, vulgo psicopata. Por isso que é importante que a gente goste de sentar com a pessoa e falar. Porque, obviamente, uma pessoa que eu não necessariamente conviva, mas que ela vai no meu consultório, se ela bater uma porta assim várias e várias vezes, eu já vou descobrir, né? A gente já entende o que estaria por trás disso. Claro, vai ter o meu manejo, a minha situação para eu tentar acalmar a situação, mas enfim, o que está por trás é isso. É chamar atenção imediata. E nós estamos lidando com psicopatas. Então, assim, se une, e aí é importante dizer isso, a individualidade de um para unir a individualidade de outro. Aí então nós temos, porque os afins se unem. Os afins se unem. O que nós vemos na rua de movimento de vandalismo, ou até mesmo aqui dentro do prédio, como eu disse, essa questão de bater porta, um encontra embasamento no outro. E esse encontro de embasamento são, sim, de afinidades psicopatas, não há dúvidas. Eu não tenho a menor dúvida. Nós estamos falando da psicopatia.
que pode ser, inclusive, destruir causar danos porque é seu. No caso, por exemplo, da minha vizinha do lado, ela vai destruir um patrimônio porque ela tem um apartamento alugado, né? Então, é um patrimônio que não é dela. Mas assim, só para deixar claro, né? A situação é clara. É assim, uma destruição geralmente de patrimônio ali, que fica mais fácil, né? Eu não vou bater porta e detonar situações dentro de um apartamento que eu alugue, por exemplo. Mas, por quê? Porque eu não sou psicopata. Mas, e aí? O que acontece com esses movimentos? Se nós vermos, existem células, componentes que saem do meio do movimento para liderar. Claro, a gente fala numa liderança negativa, né? Eu também pretendo falar em liderança. Essas pessoas se desvinculam dentro do próprio movimento, elas se salientam ali. E essas pessoas que se salientam, elas têm uma liderança negativa. As pessoas que dão seguimento, vazão a isso, elas encontraram nisso um respaldo do seu interno. E o interno está ligado, absolutamente correta, minha afirmativa aqui, está ligado a transtorno antissocial, o vulgo psicopata, sem dúvida. E aí, eu exemplifiquei muito bem na semana passada, falei de artes, falei das nossas artes aqui também, que nós temos vários artistas importantes, né? Artistas renomados, nós, pintores, enfim, essa situação de cada um ter sua construção. Não deixa de ser um ataque à história, à construção daquela, por exemplo, né? Eu sou uma psicóloga de anos, né? Tenho 27 anos de formação. Né? Querer destruir isso é destruir a minha memória. Né? Querer bater nisso seria destruir o meu trabalho. Por exemplo, a minha mãe pintava quadros. Se eu for destruir, eu estou destruindo a memória dela, a construção dela. Isso é vândalos. Isso seriam vândalos, né? Ou desconstruir a minha história, minha trajetória, porque não deixa de ser. O que é um quadro? O que é uma escultura? O que é isso? Isso são memórias deixadas pelos nossos ancestrais, então, ou até de pessoas que ainda estão presentes, né? Vamos elucidar. Se eu for numa galeria aqui e destruir um quadro do Portinari, eu vou ser presa, porque eu estou desconstruindo uma memória. Claro que eu estou falando de algo concreto, mas, por exemplo, eu dou palestras, né? Se alguém chegar no meio de uma palestra e falar alguma injúria ou difamação a meu respeito, por exemplo, chegar lá e falar que eu tenho autismo, que é um retardo, né? Se essa pessoa chegar lá e disser alguma coisa dessas, é tentar destruir a minha reputação, a minha trajetória de vida, é óbvio, né? E teria tanto peso quanto eu ir lá e destruir a obra do Portinari. Porque nós temos uma memória ali, nós temos uma forma, uma vazão que essa pessoa tem, um facilitador de pintar. Eu tenho um facilitador de comunicar. E até nem fui, assim, eu fui muito tímida sempre a minha vida inteira. E isso foi muito, eu inclusive falo no programa meu anterior, né, eu acho que é a Introdução Insight, que eu fui induzida a apresentar o meu conteúdo, enfim, porque eu tinha esse facilitador de poder explicitar. Claro, eu fazia antes em turma, com amigos, e eu fui agora convidada, faz tempo já, que eu sigo à frente, assim, de canais de televisão, mas eu tenho esse facilitador de comunicar, de poder explicitar, enfim, né, de trazer, é uma coisa intelectual, claro, de poder trazer isso. Né? Usar o intelecto é quase uma filosofia, né? E há que se ter um certo talento, e eu descobri esse, né?
Então, assim, ó, destruir isso é não valorizar a construção da pessoa, o que essa pessoa tem para manifestar. A mesma coisa acontece com gritos, no meio de uma explicação, no meio de uma... Você já vê esses traços psicopatas, são pessoas marginalizadas que geralmente estão à deriva na sociedade. Né? Porque o que seria um movimento adequado? Vamos supor, se essa pessoa é líder, né, ou quer se manifestar, ela pode pegar digamos assim, um ícone, assim, ou uma base, digamos, aonde tem um busto que ela queira destruir e fazer ali uma convocação, fazer isso uma coisa falada. Ela pode convocar imprensa, pode se manifestar de outras formas, há tantas formas de manifestação. Porém, por que isso não acontece? Porque existem aspectos mal resolvidos, que estão ligados lá atrás. A gente fala isso de infantilidade. Então, isso a gente vê em todos os exemplos que eu citei. Nós estamos falando de infantilidade, sem dúvida alguma, sem dúvida. Estamos falando em pessoas infantilizadas, né, que têm dificuldade da fala, que é isso que eu estou fazendo com os senhores, né? Então, existe algum momento que o ridículo tem que ser exposto, né? Que é a minha proposta, que é ridículo, tem que ser falado isso. Tem que ser trazido à tona, porque nós temos o dom da fala, né? Senão nós vamos nos tornar primitivos, e primitivos, chamando a atenção, nos remete a quê? Ao desenvolvimento infantil. Muito bem lembrado, obrigada. Ao desenvolvimento infantil. Então, assim, e claro, se há adesão, a adesão nada mais é do que você encontrar seus afins, do que você encontrar, digamos assim, um canal que canalizou aquela tua voz. E geralmente é por coisas primitivas, é por destruição. O que é o primitivismo? Aquilo que eu disse, bate porta, bate porta, bate porta, bate porta. Por quê? Porque se vai bater porta, é o que eu fiz nesses tempos. Eu vi uma vizinha que estava com muita dificuldade de falar. Ela estourava a porta, eu bati na porta dela. Tens alguma coisa para dizer pro prédio? Quer que eu tente ser esse porta-voz? Está te acontecendo alguma coisa? Por quê? Porque nós já chegamos ao dom da fala. Então, assim, eu estava tentando trazer essa situação para um mundo racional. Nós podemos conversar como estou fazendo com os senhores aqui. Então, há o chamamento de atenção, isso fica claro, isso fica nítido. Qualquer manifestação desse tipo, se eu aderir junto, eu encontrei vazão aos meus aspectos, neste caso, de vandalismo, seja ele em qualquer esfera. Eu estou falando exclusivamente a situação pública, né? Nesse caso, né, seria uma situação infantilizada, né, que ganhou robustez nos outros elementos que se reuniram. Tipo assim, se eu vejo um cara pichando e eu vou lá pichar também, eu tenho aspectos meus ali que foram desencadeados pelo que eu vi. Isso a gente chama de reação em cadeia. É quando um primitivo chama de forma... Estou eu lá batendo numa coisa, né? Aí chega uma outra pessoa e bate junto. Nós estamos numa situação primitiva, onde a voz primitiva daquela pessoa, digamos assim, chamou a minha atenção, e eu fui lá com o meu primitivismo e fiz a mesma coisa. Porque o que eu vou fazer se eu vejo um vandalismo? Eu vou dizer, pô, parou. É o que eu tento fazer, por exemplo, como eu disse, casualmente, citando um exemplo, né? Dessa vizinha martelando, eu digo, tens alguma coisa? Porque não é possível, o prédio quer descansar um pouco, né? Então, o que é isso, né? Geralmente a pessoa mais madura vai ali, vai tentar conversar, vai tentar fazer uma adequação do primitivismo com o social, né? Vamos tentar, digamos assim, incluir essa pessoa no social, que é isso que eu estou fazendo com os senhores, tentando trazer voz, né?
Mas é isso. Então nós temos aspectos primitivos, que encontraram alguma vazão se houve algum movimento grupal num grupo, que não deixa de ser uma situação, ser uma psicose em grupo, né, uma psicopatia em grupo. Todos teriam, sem dúvida, a mesma característica, porque quem é o racional nisso vai dar uma parada, não parou. Então, é uma forma, deixando claro, é uma forma de manifestar, tentando, digamos assim, apagar o brilho do outro. É isso. É como se não pudesse a estrela do outro brilhar ao lado da minha estrela. Todos nós temos uma luz, né, incandescente sobre nós, né? É como se eu precisasse destruir a luz daquela pessoa para eu poder aparecer. É isso. Eu vou apagar a luz daquela pessoa, que ela tem uma luz dela própria, bonita. Ao invés dessa luz poder também transitar ao meu lado, eu vou apagar a dela. Porque a dela é muito bonita, muito intensa. Eu vou apagar a luz dela para a minha, só a minha, de uma forma grande, única e onipotente, soberba, não é? Digamos assim, o absoluto reinar sozinho. Então há uma necessidade de uma destruição daquela pessoa, da obra daquela pessoa. É um chamamento, e quando assim ataca na raiz daquela pessoa, é porque você quer se sobrepor à obra. Você quer se sobrepor à profissão da pessoa. Você quer se sobrepor aos feitos da pessoa. Você quer se sobrepor ao social que essa pessoa está inserida. É isso. É isso. É uma sobreposição. Há uma necessidade de abafar, por exemplo, aquela situação que aquela pessoa está, aquela posição que a pessoa está, ou aquele... Por exemplo, se a pessoa é bonita, né, ela atrai muito sexo oposto. Isso nós vemos seguidamente. Aí ela terminou uma relação. Esse marido vai lá, a gente pode trazer para a realidade assim. Esse marido vai lá e tenta, o ex-marido, né? O ex-namorado, mas claro, tem que ter tido alguma relação, né? Eu não estou falando em voyeurismo, né, doentio, não. Eu estou falando em pessoas que tiveram uma relação carnal, juntas, estiveram próximas, né? Esse marido vai lá, ou esse ex-companheiro, geralmente o ex-companheiro, vai lá e tenta destruir. São esses famosos crimes passionais que eu também pretendo comentar no próximo programa. Há uma tentativa de destruição tipo, se você não é minha, também não é de ninguém. Há essa tentativa, né? É isso. Isso não deixa de ser isso. Nós estamos falando num crime passional, só que assim, ó, direcionado nesse caso que nós estamos falando de manifestações públicas. Porque, e geralmente se escondem, os senhores notam bem. Essa é a prova do antissocial. Ele não encara, ou ele age escondido, ou ele age em momentos que ele não possa, como é que eu posso dizer, ser pego, ser flagrado. É uma tentativa de chamar atenção, como eu disse antes, se sobrepor à obra, né? E tanto é que é verdade que esse ataque, ele encontra a resposta na hora. Mas, então, para os senhores verem aonde isso reverbera. E geralmente há isso é da construção da própria pessoa. Teoricamente a sociedade não teria como, digamos assim, consertar isso, porque nós estamos falando em aspectos de psicopatas, né? Estamos falando da marginalidade, né? E esses marginais, a gente não pode chegar e dizer, olha, né, tu és psicopata, não é assim que a coisa funciona, né? E aquilo que eu disse, como encontrar adesão em mais células, em outras pessoas, né? Existe uma afinidade. Eu pretendo falar sobre as afinidades também, né? O encontro de facetas é muito importante. Mas então, assim, de tal forma
que às vezes o que a gente entrega, né, vamos supor, uma pessoa que está me fazendo mal. Ah, mas ele é visto como faz bem para todo mundo e tudo mais, mas a faceta que ele demonstrou para mim e que eu captei foi de uma pessoa perversa, foi de uma pessoa sádica, foi de uma pessoa maléfica, de uma pessoa imoral, sem caráter. Mas, no entanto, ele é visto como, estou criando um exemplo, né? Ele é a pessoa, né? É visto como muito bem aí fora, mas não foi assim que se mostrou para mim. E esses aspectos do que eu construí, foram os aspectos que chegaram a mim, reverberou em mim. Então, essa faceta que essa pessoa mostrou, claro, geralmente um psicólogo pega a faceta real, né? Não é a faceta do que é mostrado, é a faceta do que, assim, se apresenta realmente a originalidade da pessoa, né? É para isso que a gente batalha. Então, fica mais fácil, esses aspectos já fazem já chegam para nós de formas mais explícitas, né? Que a gente consegue fazer essa leitura mais rápida. Mas, claro, às vezes eu vou num evento social, tem isso, né? A gente tenta descolar um pouquinho a profissão, fica complicado. Daquela pessoa, homem ou mulher que vem conversar com a gente tenta dissociar um pouquinho da nossa profissão, porque fica mais fácil da gente poder. É muito rápido, como a gente aprendeu a andar de bicicleta, como uma professora antiga de muitos anos me dizia: Virgínia, a gente aprendeu a andar de bicicleta, não desaprende mais. Então, assim, a gente tenta descolar um pouquinho da profissão para poder também transitar no social, né? Senão a gente fica numa análise pura, simples, o tempo inteiro. Mas isso já é automático nosso, né? A gente já consegue fazer uma avaliação muito rápida. Tanto da forma como se apresenta, real, os dados reais, não o que está rolando aí fora, mas os dados reais, concretos, que chegam a nós, assim como da intencionalidade. Fica muito claro, rapidíssimo, fica muito claro a intencionalidade, né? E nem sempre ela é tão transparente ou de forma benéfica a todos, não. Então, mas enfim, o fato é, nós temos aqui uma situação clara, então, né, de uma manifestação tentando chamar atenção sobre si, destruindo algo que o outro demorou uma vida para construir, né? Então, há pouco nós tivemos agora aqui a questão dos vandalismos, por exemplo, em bancos, agências, tudo mais, no meio de manifestações. Se os senhores conseguirem observar, é meia dúzia, né? Que acaba, e quando um começa, os outros vão junto, tipo cachorro louco, desculpa. Mas assim, ó, é aonde reverbera. Então, e é aonde dá mate. Acontece de forma abstrata essa ligação. Acontece de forma abstrata essa ligação. Isso nesses vandalismos aí fora. Se a gente for ver aqui, por exemplo, no meu prédio, uma vizinha bate porta, a outra em seguida vai botar o cachorro, a outra em seguida vai bater porta também, a outra... isso, há um desenrolar de doenças, aspectos mentais que estão se manifestando. Por quê? Porque se eu estou caminhando na rua e vejo alguém destruindo, eu não vou ir lá também destruir. Agora, se eu destruir, é porque tem coisas minhas que estão ali. E não são sadias, óbvio, né? Eu ficar batendo porta 24 horas por dia, isso não é saudável, isso é doença mental. Poderia, inclusive, ser classificado como retardo, porque, né, uma demência, bater a porta, isso não existe. Mas então, assim, ó, ou sempre ser com o cachorro no mesmo lugar, parece uma coisa sequencial demencial, né? Mas, assim, o que eu quero dizer, então, é que esse aspecto, ele não está sozinho, solto. Ele encontrou adesão em uma outra pessoa. Porém, as características são iguais, são afins, é a mesma coisa, né? Então, são esses grupos de desordeiros e que fazem isso. E aí não adianta a sociedade se mobilizar, olha, a gente vai fazer isso,
vai fazer aquilo, vamos fazer movimento para limpar, não é. A gente tem que ver o que tem interno nessa pessoa que ela quer falar, porque ela está tentando manifestar de alguma forma. Porque eu volto a dizer, eu não preciso ir lá, chegar num político, vamos supor, né? Que está falando ao microfone, eu pegar, roubar o microfone dele e dizer, eu tô aqui. Bom, se eu fizer isso, eu estou tentando criar uma situação de macular a imagem de uma pessoa que, de uma forma que denigra a imagem dela, né? Mesma coisa comigo, se eu estou palestrando, que, né, eu fui N vezes convidada aí para ir nesse em Fronteiras do Pensamento, né? Se alguém chegar ali e fizer alguma coisa contra a minha imagem, obviamente existiriam aspectos psicopatas, né? De tentar uma injúria e difamação a respeito da minha pessoa. Seria essa a intenção, né? A intencionalidade, né? Porque também estaríamos entrando, inclusive, em crime de falsidade ideológica, que inclusive é um outro programa que eu fiz, né? Seria um claro crime de falsidade ideológica. Bom, então a gente, quando fala disso, a gente fala em movimentos, em aspectos culturais, né? Há uma tentativa, geralmente, ou a degradação do público, né? Mas mais a manifestações culturais, ou alguma escultura importante, geralmente são de ícones, né? De pessoas importantes, né? Então, se eu for tentar fazer alguma coisa aqui com algum quadro da Tarsila do Amaral, eu sou presa na hora, né? Por quê? Porque há uma história naquela obra, a vida de um artista se manifesta daquela forma, por isso que a gente escolhe profissões, né? Se é um pintor, bom, foi o que ele escolheu, ele se manifesta dessa forma, ele se comunica dessa forma, ele tem esse facilitador que é dessa forma, ele acabou se tornando um ícone dessa forma, né? Se é um escultor, bom, teríamos a mesma situação, né? Temos aí, como eu ainda muito bem citei na semana passada, sobre o Aleijadinho, né? Um exemplo apenas. Nós temos tantos outros, né? Escultores de notoriedade aqui nossos ou do exterior. A mesma coisa com o dançarino, né? Temos aí primeiras bailarinas, temos companhias de balés, né? Essas pessoas encontraram uma manifestação de expor a sua, digamos assim, o seu talento, né? E o que é isso? Nada mais é do que um profissional. Também, se a gente for trazer para a situação profissional, né, a pessoa expor isso de alguma forma. Eu tenho um facilitador de explicar sobre a psicologia, de tratar, né, todos os meus pacientes serem felizes do consultório, né, e isso que é o importante, né, a gente ter esse retorno. Então, digamos assim, essa seria a minha obra, né, a minha construção. Todos nós temos uma construção. E que o bonito não é ser desconstruído, né? Então, aquilo, essa questão do vandalismo, geralmente há essa dificuldade da pessoa manifestar o que ela quer, e se os senhores observarem bem, são pessoas ou que não trabalham, né, ou que não têm uma profissão, ou que estão perdidas no que elas querem fazer, né, ou com tempo ocioso e tudo mais. Seria como tentar denegrir a minha imagem, por exemplo, se algum viesse a mim, vamos dar um exemplo, né? Que eu sou atuante, sou ativa, tô com meu canal no YouTube, tô com as minhas gravações, né? Eu tenho o meu objetivo é a minha formação cada vez mais dentro da minha área da psicologia. Se eu vou destruir, como houve agora há pouco também, eu ia dizer agora rapidamente, essa situação de destruição, de tentativa, tiveram aqueles ativistas que jogaram tinta num quadro, acho que foi do Van Gogh, né? Não, acho que foi do Van Gogh, se eu não me engano, né? Eu ouvi por cima isso. Claro, estava protegido, né, o quadro dele, não me lembro agora qual pintor, acho que foi esse. Estava o quadro dele protegido, claro, por uma tela que se sobrepõe, né, à pintura, mas
qual seria a real intenção em fazer isso? Se não para chamar atenção para si próprio. Não seria mais bonito, então, convocar uma manifestação à frente dessa galeria para chamar atenção e explicar o movimento do que agir de uma forma primitiva? Fica a dica. Porque eu não entendi isso. Eu não entendi qual foi essa manifestação, assim como muita gente não entendeu, né? Muito pelo contrário, nesse momento, quando há uma tentativa de destruir a imagem do outro, essa imagem sobe imediatamente na bolsa de valores. Quando a gente tenta destruir a imagem do outro, ela se destaca muito mais. Ela encontra muito mais adesão a favor dela do que contrária. Por quê? Porque ficam claros aspectos de tentativa de destruir, então, alguma coisa que deve ser valiosa. Então, assim, aí há aqueles... Por exemplo, se fosse com a minha imagem, aí eu iria encontrar, assim, né, pessoas dizendo, olha, tu fala bem, tu te apresenta bem, segue fazendo isso, né? Como já aconteceu, inclusive, comigo, eu já sofri um ataque desse jeito, né, tipo bullying, assim, isso aconteceu, né? A minha imagem diretamente, por isso que eu trouxe esses exemplos, assim. E eu encontrei todo tipo de manifestação, porque tu é bonita, porque tu fala muito bem, porque tu é um ícone aqui, porque tu faz lá. Então a gente acaba, assim, ó, recebendo mais estrutura do que a desestrutura que foi a tentativa de desestruturar. É isso. Aí você fica mais forte, né? No caso da imagem, claro, a gente chama atenção para a imagem, vai chamar atenção para aquele pintor, então a gente vai olhar com os olhos bem mais atentos, vai querer até se informar mais do que o próprio movimento, porque na verdade o movimento você não está entendendo. Eu não entendo, eu não consigo, assim, porque não há informação a respeito do movimento. Eu até hoje não entendi, não sei se os senhores entenderam. Chegou lá uma entidade, não sei qual, representantes, jogaram tinta. Eu não sei para que serve a entidade, eu não sei quem são os representantes, eu não entendi o significado e não entendi também o que eles querem. Agora, se eles pegassem um microfone, parassem à frente, vamos supor, do MASP aqui em São Paulo, e explicassem, olha, meu nome é tal, estou vindo à luz, estou aqui em carne e osso aparecendo, vou explicar, bem assim, de forma didática, baby steps, né? Estou explicando que eu dirijo aquela empresa, eu estou tentando explicar isso, meu objetivo é esse, estamos precisando disso. Bom, quem sabe o outro entenda, não é? Fica a dica apenas. Mas é isso, estamos sim falando em situações infantilizadas e que estão procurando se manifestar e vir à luz, né? E que não adianta, assim, repreendas, nada, há que se descobrir o interno, né? O grupal, que geralmente aí sim seria um secto de, como eu disse, pessoas marginalizadas, né? Que estão tentando, de alguma forma, algum tradutor, que é o que eu tento fazer aqui para os senhores, e é isso, né? A gente tem que tentar trazer à luz o que está internamente nessa pessoa, né? Ou seja, de forma de grupo, ou seja, de forma individual. Há um chamamento de atenção. Aquela coisa da criança, sabe? Ficar o tempo inteiro na barra da saia da mãe. Mãe, é aquilo. É aquilo. Estamos lá atrás, na etapa do desenvolvimento infantil. E que não tem outro jeito, né? A solução é através de palavras. Eu espero ter deixado claro, né? Eu gosto de desmistificar, trazer à luz, né? E a gente volta a se falar semana que vem para mais um insight. Espero que vocês tenham gostado. A gente se fala semana que vem. Até lá, boa semana para você. Tchau!